herói com milhões de vidas se torna mais forte a cada vez que é revivido. O nome desse anime, como sempre, vai estar na descrição desse vídeo, beleza? Essa história segue a vida de um estudante comum chamado Yotsuya. Ele aparenta só se interessar por jogos na sua vida. Certo dia, o Yotsuya acaba sendo transportado para outro mundo junto com duas garotas de sua sala. Ao chegar no outro mundo, ele dá de cara com uma coisa esquisita que só tem metade da sua cara renderizada. Essa coisa esquisita se apresenta como Game Master. O seu objetivo ao aparecer é girar uma roleta que dá uma ocupação ao nosso protagonista desse mundo. A loira chamada Shindou foi classificada como maga do vento, e a Hakozaki, a garota de cabelo preto, se tornou uma guerreira da espada. Como o personagem principal desse anime é um completo azarado, ele acaba ganhando uma ocupação super rara, com chances quase impossíveis de se obter. Sim, ele se tornou um fazendeiro. Após dar a ocupação a Yotsuya, o esquisitão 3D com metade da cara renderizada desaparece, deixando algumas missões para os nossos três heróis resolverem. Os primeiros inimigos do nosso protagonista nesse mundo são goblins. Ao ver os inimigos, ele decide testar suas habilidades, e foi assim que o garoto descobriu que ele é um completo inútil. Para piorar tudo, as duas garotas da sua equipe não prestam para nada. A sorte de todos é que nesse mundo eles só morrem se todo o grupo for nocauteado ao mesmo tempo. Após algumas mortes, o Yotsuya consegue acabar com o Goblin. A noite chega e o nosso protagonista estava tentando ganhar alguns níveis. Do nada, suas companheiras são atacadas e a maga do grupo acabou sendo devorada por um troll. Agora que ela morreu, ela não vai poder renascer por estar presa dentro de um monstro. Já a guerreira do grupo estava somente ferida, então o nosso protagonista pega ela e recua. No dia seguinte, a Hakozaki ainda estava sem a sua mão. Acontece que a mão dela foi devorada, por isso a garota não consegue se regenerar. Já a Shindou, como esperado, não conseguiu voltar à vida. A única opção que eles têm é continuar a missão que o esquisitão 3D deu. Só assim eles vão poder retornar para o seu mundo. Na vila em que eles estavam, eles são reconhecidos como os grandes heróis e recebem a missão de derrotar o troll gigante que devorou a maga. Depois de receber a missão, o Yotsuya sai da vila e busca aumentar o seu nível. Já a guerreira inútil continua na vila. Com a chegada da noite, vários goblins aparecem e o nosso protagonista dá um fim à vida deles. Enquanto verificava o seu rank nesse mundo, o Yotsuya recebe o aviso de que a guerreira do grupo recebeu um game over. Ao retornar à vila, ele se depara com um monstro causando caos, e como esse inimigo acabou de devorar a Hakozaki, o nosso protagonista não pode se dar ao luxo de perder. Assim ele tenta fugir, mas o inimigo começa a seguir ele. Um dos goblins que fugiu dele antes aparece do nada e o ataca. O Yotsuya rapidamente elimina o monstro. Ao fazer isso, o tempo para e o Game Master aparece. Acontece que o Yotsuya chegou ao nível 10. Agora ele tem o direito de adquirir mais uma ocupação nesse mundo. Infelizmente o nosso herói não tem sorte, por isso ele recebe a ocupação de cozinheiro. Bom, pelo menos agora ele tem uma arma decente para lutar. Não só isso, mas ele ganhou outro poder, o de cozinhar. Quando o tempo volta a correr, o Yotsuya aproveita a oportunidade para abrir o estômago do monstro. Assim, as duas garotas que foram devoradas conseguem retornar à vida. E sim, o monstro na verdade era o troll que eles precisavam derrotar. Ao acabarem com a raça dele, o esquisito 3D aparece. Esse ser com a metade da cara renderizada dá direito ao Yotsuya de ter uma pergunta respondida. Então ele pergunta qual o motivo dele e as garotas passarem pelo que eles estão tendo que passar nesse mundo. A resposta para tudo isso acaba sendo o mundo deles sendo atacado por monstros. Após ter sua pergunta respondida, todos são enviados de volta para a escola. Eles retornam no exato momento em que partiram. Isso significa que enquanto eles estiverem em outro mundo, o tempo no mundo deles não irá se passar. O tempo no mundo deles vai ficar paradinho. Agora eles vão ter que esperar algumas semanas para receberem uma nova missão. Na tentativa de melhorar suas habilidades, o Yotsuya passa a treinar todas as noites. Durante um treino, ele recebe a ligação do Game Master. O esquisitão tem uma nova missão e o Yotsuya terá que cumpri-la sozinho. A missão se trata de se encontrar com uma garota que será parte do grupo dele no outro mundo. Assim ele dá um jeito de se encontrar com a garota, porém alguns imprevistos acontecem e ele acaba fazendo algumas merdas. Mas vamos ignorar isso e vamos para a parte em que o nosso protagonista é chamado novamente para realizar uma missão no outro mundo. Bom, como previsto, a nova garota também foi invocada nesse mundo. Assim, o Game Master aparece e a garota chamada Yuka gira a roleta das ocupações. Bom, ela recebeu a ocupação para ser a maga de fogo do grupo. A missão que eles recebem dessa vez é a de entregar um certo pacote em um local chamado Hadodorbo. Não só isso, mas eles também precisam percorrer uma certa parte do mapa. Ah, o pacote que eles precisam entregar, o esquisitão 3D não explica o que é. Eles são obrigados a cumprir essa missão em 40 dias. Se a missão não for completada, o game over real é garantido. Por algum motivo, o grupo de garotas começam a ignorar o Yotsuya. Depois disso, elas resolvem se dividir para vasculhar o local. Ao se reencontrarem, um inseto gigante cai do céu. Felizmente, o bicho está morto. Porém, uma centopeia sai de dentro do inseto. O bicho ataca e o Yotsuya e a Shindou acabam sendo pegos no ataque. A maga de fogo tenta usar o seu poder, mas ela não tem nível para isso. Quando o protagonista e a Hakozaki retornam à vida, eles conseguem finalizar a centopeia. No dia seguinte, eles chegam ao vilarejo que eles salvaram do troll. E infelizmente, o tempo nesse mundo se passa
passa de forma diferente do mundo deles. Então o local estava em ruínas. O protagonista pergunta para um viajante de passagem onde ficava Hadodorbo, que no caso é o local onde eles devem levar um pacote. O viajante aponta para o outro lado do mapa, logo eles veem que essa missão pode ser complicada se eles não tiverem uma montaria. O viajante diz a eles que um torneio de artes marciais, onde o prêmio será algumas montarias, está para acontecer. Assim eles seguem em direção ao tal do torneio. No caminho, eles são atacados por um grupo de bandidos. Daí, como eles perdem XP se eles atacarem seres humanos, eles fogem dos bandidos. Infelizmente, a Shindou acabou sendo capturada. Nesse momento, o grupo deles toma uma decisão. Bom, o Yotsuya segue para o torneio para conseguir as montarias, enquanto as outras duas garotas vão tentar salvar a Shindou. Como elas são bem inúteis, elas acabam sendo capturadas pelos bandidos. Assim, o Yotsuya acaba ficando sozinho no jogo. A caminho do torneio, ele encontra vários goblins, e ao eliminá-los, ele consegue uma nova ocupação. Agora, ele é um mago de criaturas. Ao chegar na cidade, o nosso protagonista se dirige até o torneio. Lá, ele acaba sendo eliminado no primeiro duelo. A sorte dele é que ao informar aos cavaleiros que vários bandidos estão na floresta, ele acaba conseguindo a montaria que ele precisava. Depois disso, uma cavaleira que o venceu se oferece para ensiná-lo a lutar com a espada. Infelizmente, essa mulher adora a sensação de cortar uma carne. Daí, como o nosso protagonista é um herói com vidas infinitas, ela se aproveita da situação para transformá-lo em um saco de pancadas. A noite chega e os cavaleiros se unem com o Yotsuya para atacar os bandidos. Eles acabam chegando no covil dos bandidos logo pela manhã. Assim, a porradaria começa a estancar e o grupo de cavaleiros acaba detonando os bandidos. Numa tentativa de vencer, os bandidos acabam libertando um berserker da jaula. A cavaleira que treinou o Yotsuya tenta lutar contra essa coisa, mas ela não consegue segurar o inimigo sozinha. O protagonista então usa o poder da sua nova ocupação para distrair o inimigo. Feito isso, a cavaleira consegue derrotar o berserker. Depois disso, as garotas finalmente saíram da jaula, e essa cavaleira incrível se chama Caravel, e para a sorte de todos, ela decidiu acompanhar os heróis em sua missão. No dia seguinte, eles partem para a missão. Durante o caminho, a Caravel irá ensinar cada um dos heróis a lutarem com uma espada. Já que os heróis não morrem, a mulher deseja fatiá-los o máximo que ela conseguir. No trajeto, os soldados da Caravel que faziam o reconhecimento da área foram atacados por monstros. F para eles. Ao anoitecer, o Yotsuya usa suas habilidades de mago para ajudar um soldado ferido. No dia seguinte, eles se deparam com uma cidade de goblins. Assim, os heróis decidem atacar os goblins para conseguir alguns pontos. A guerreira do grupo não parece muito feliz em arrancar vidas. A garota não consegue se sentir bem. Feito isso, mais um dia se passa, e agora restam poucos dias para os heróis concluírem a missão. No meio do caminho, eles encontram um grupo de pessoas com problemas. Daí, como isso pode ser um evento especial que pode ajudá-los a resolver a missão, o Yotsuya e a Hakozaki decidem ajudá-los enquanto o resto do grupo segue o caminho original para Hadodorbo. Assim, os que ficaram atacam os monstros, e a Hakozaki, mesmo estando relutante em fazer isso, consegue eliminar um monstro. A Shindou e a Yuka acabam mudando de ideia, assim elas retornam e se agrupam com o Yotsuya. O grupo que o Yotsuya salvou estava levando alguns hereges para uma execução na cidade de Hadodorbo. Dentre os hereges a serem executados, tinha até mesmo criança. Daí, como a missão deles é levar um pacote até Hadodorbo, eles começam a acreditar que esse pacote talvez seja essas pessoas. A dúvida é tão grande que eles decidem apenas seguir em frente. Quando todos se reúnem, a Caravel demonstra que não confia no cara que está no comando do outro grupo. No caso, o líder do grupo, que chama pessoas que não gostam da sua religião de hereges. Os nossos heróis decidem acompanhar os guardas de Deok, os castigadores de hereges, até eles conseguirem uma oportunidade de libertar os prisioneiros. Durante a noite, os nossos heróis tentam conversar com o comandante do grupo de Deok. Eles tentam buscar um acordo com o homem, mas ele não quer saber de conversa fiada. Depois dessa conversa, o homem passou a desconfiar dos heróis. Assim, o líder do grupo de execução de Deok opta por fazer uma rota alternativa, passando por dentro de cavernas cheias de armadilhas. Como os heróis são imortais, o homem pede para que eles vão na frente, e na primeira oportunidade que ele tem, ele prende todos em uma área perigosa. Agora, a única opção dos heróis é seguir em frente enfrentando as armadilhas. O Yotsuya se esforça e até consegue passar por uma armadilha. Porém, em uma segunda armadilha, ele morre caindo em um local que o deixa preso. Mesmo voltando à vida, ele não consegue sair do local. Assim, o grupo de garotas terá que continuar sem a ajuda dele. Depois de estudar bastante o mecanismo da armadilha na frente delas, as garotas conseguem passar com facilidade. Enquanto elas encaram as armadilhas à frente, o Yotsuya tenta usar as suas ferramentas de cozinheiro para escalar e fugir do buraco em que ele se meteu. Por fim, as garotas chegam na última armadilha. E essa é bem simples de se resolver. Basta elas lutarem contra uma gárgula enorme e vencer. O Yotsuya, depois de cair inúmeras vezes, finalmente consegue alcançar o topo do buraco. Ao seguir por um caminho escuro, ele encontra um ponto de registro do mundo. Sim, os heróis invocados nesse mundo podem ver essas coisas. Nesse registro, ele vê que um dos cavaleiros foi morto. Enquanto isso, na arena, as garotas lutam contra morcegos, vampiros e uma gárgula. Pelo que parece, elas não precisam derrotar a gárgula e sim pegar uma chave que está no braço dela. Basicamente tem que derrotar. A Caravel acaba sendo atingida durante a batalha
batalha, a Shindou com medo acaba dando uma recuada. Ao fazer isso, a Shindou pisa em um morceguito e assim a garota atingiu o nível 10. O tempo para, o Game Master aparece e dá a ela uma nova ocupação nesse mundo. Agora ela também é uma guerreira com espada, e como a Shindou é boa com esportes, ela parte para cima da gárgula. Ao utilizar as coisas que a Caravel a ensinou, a nossa guerreira consegue derrotar a gárgula. O Yotsuya chega à arena a tempo de ver a Shindou dando golpe final no inimigo. Ao ver que a Caravel estava em perigo, o nosso protagonista corre para salvar a mulher. Usando seu poder, ele consegue curá-la. Após terminar o tratamento dela, o cara desmaia de tanta exaustão. Durante a noite, o grupo de heróis decidem o que seria o tal do pacote. Como eles não sabem o que é, eles vão ter dois planos. O plano A vai ser levar os condenados à Terra do Dorbo, e o plano B eles ainda vão encontrar. Assim, eles decidem se dividir em dois novamente. O time A decidiu que vai escoltar algum mercador, vão encontrar ele, e o time B vai seguir a carruagem que levava os prisioneiros. Como os soldados de Deok mantêm uma comunicação frequente com seus superiores, o time B pretende seguir essa missão com bastante cautela. Durante a noite, o Yotsuya começa o seu plano. Primeiro, ele se encontra com os soldados inimigos e diz que todos os seus companheiros morreram. Depois disso, ele pede para que os soldados entreguem os prisioneiros até o próximo dia, senão ele mesmo vai espancar todos eles. O Yotsuya diz para os soldados que ele é um herói imortal e que mesmo se todos se unirem contra ele, eles não têm a menor chance. Os inimigos acreditam nisso. Depois de um tempo, Yuka, a maga de fogo, vai até eles e diz que irá trair o Yotsuya. Assim, ela promete levá-los até onde o Yotsuya está. Os soldados de Deok seguem ela e assim o Yotsuya coloca a segunda parte do plano em ação. Quando os soldados de Deok percebem que a Yuka está mentindo, eles retornam para o seu acampamento. Ao retornarem, eles se deparam com os prisioneiros e seus companheiros mortos. O que acontece foi que o Yotsuya usou bonecos para fingir ter feito isso para vingar seus companheiros mortos nas armadilhas. Daí ele acaba levando consigo uma montaria e a outra montaria do grupo de Deok ele botou para correr. Os inimigos, bom, eles ficaram a pé no meio do nada. Depois de um tempo, o grupo B se encontra com os prisioneiros seguros em uma caverna. Já o grupo A não conseguiu encontrar nenhum mercador para escoltar. Infelizmente, o Yotsuya teve que sujar suas mãos com uma vida humana. Mas como ele acredita que esse mundo não é real, ele ainda não se sente mal por suas decisões. Quando os soldados de Deok reportaram o acontecido ao seu rei, a Caravel foi lá e matou eles. Ela esperou o momento exato para fazer isso sem que o reino dela fosse envolvido no assunto. Quando o rei recebeu o relato dos seus soldados, ele começou a procurar formas de se livrar dos heróis, já que no futuro eles podem causar problemas a ele. E depois de muito esforço, o grupo A finalmente encontra uma carga para escoltarem. Já o grupo B, bom, eles estão levando 3 pacotes: os condenados, os pertences dos soldados e por último, a cabeça dos soldados mortos. Feito isso, eles concluem a primeira parte da missão. Agora só falta eles percorrerem o mapa, e eles só têm 1 dia e meio para realizar essa missão. Assim, cada um deles vai para um lado em busca de liberar o mapa mais rápido. Os heróis começam bem, mas uma nevasca forte chega e isso começa a dificultar a missão. Pouco a pouco, cada um dos heróis começam a perder para a nevasca. Eles têm apenas 6 horas para percorrer 10 km de mapa. O Yotsuya acaba sendo encurralado por um monstro. Ele o derrota. Depois disso, ele vê que o monstro tinha filhotes. Ele ignora os filhotinhos, pois esse mundo para ele é apenas um jogo. Durante sua caminhada, ele acaba caindo em um buraco. Assim, ele recebe um game over. No meio de tanta neve, a Yuka tira um tempo para pensar na sua vida. E o buraco que o Yotsuya caiu, na verdade, é uma masmorra. Ao seguir em frente, ele recebe a mensagem de que Hakozaki morreu. Infelizmente, ela não conseguiu se manter aquecida na neve e o corpo dela acabou ficando com a temperatura baixa. Por isso, ela morreu e não vai conseguir reviver. A Shindou estava indo bem, até ela cair em um lago e ser congelada. O Yotsuya acabou entrando em um beco sem saída dentro da masmorra. Quando ele vê uma minhoca gigante cavando um buraco no meio da terra, ele decide entrar no buraco e seguir a minhoca para avançar no mapa. O cara tava indo mal bem, só precisava remover uns cocôzão na sua frente. Porém, uma minhoca carnívora apareceu por trás e o devorou. Depois disso tudo, ficou nas mãos da Yuka. Ela estava se esforçando para realizar a missão. A garota começa até mesmo a delirar. A sorte dela foi que uma garota misteriosa montada em um gato enorme apareceu. A garota sabe sobre os jogadores, assim ela ajuda a Yuka e a missão é finalizada nos últimos milésimos de segundo. O Game Master aparece e promete realizar uma pergunta da Yuka. A garota pergunta se esse mundo de fantasia era uma realidade virtual. O esquisito 3D com metade da cara renderizada responde que o mundo é real sim, apenas a existência deles nesse mundo que é virtual. O Yotsuya começa a se sentir mal pelas coisas que ele já fez, principalmente por ter matado um ser humano. Assim, eles retornam ao mundo deles, no exato momento e local em que partiram. No dia seguinte, eles seguem com as suas vidas normalmente. O Yotsuya acaba ficando melhor nos esportes, e todas as outras jogadoras também estão se sentindo mais fortes e resistentes. Porém, o Yotsuya está se isolando de todos. Na verdade, o cara tá se sentindo mal, né, por ter matado uma pessoa. As garotas começam a fofocar sobre isso, e a Yuka diz até mesmo que sentiu medo do Yotsuya ao ver ele fazendo isso. O cara carregando o grupo nas costas e as pessoas falando mal dele. O Game Master envia uma mensagem ao Yotsuya, e o conteúdo dela o deixa ainda mais depressivo. Ele ignora a mensagem. Daí quando o protagonista chega em casa,
casa, o Game Master aparece em sua frente em uma forma de garotinha. Depois de uma conversa, a garotinha dá ele a missão de se encontrar com a pessoa que se tornará o novo membro do seu grupo. Assim, eles vão até um restaurante chinês. Lá, um novo jogador chamado Keita irá aparecer com um grupo de bandidos. Depois o cara vai tirar a vida de alguém. Ao descobrir isso, o Yotsuya impede o Keita de roubar ou matar alguém. Depois disso, o chefão dos crimes aparece no local. Ele aponta uma arma para acabar com o Yotsuya. Daí o Game Master permite que o nosso protagonista use seu poder de mago para resolver o problema. Assim, o Yotsuya consegue completar a missão com sucesso. Durante a noite, em cima de um prédio, o Yotsuya se encontra com o Game Master. E agora ele consegue responder a pergunta que a entidade com cabeça metade renderizada em forma de garotinha tinha feito para ele. A resposta dele foi a seguinte: ele vai lutar pelo que ele acredita ser certo, seja eliminando os inimigos de maneira impiedosa ou deixando seus amigos para trás. O importante é realizar as missões, voltar com vida e ser feliz. De lucro, se na próxima temporada ele beijar alguém, ele vai beijar sim. E foi assim que a primeira temporada desse anime terminou. Ele tem uma segunda e vocês vão adorar conhecer ela. Então, deixa o like, tamo junto.